está sendo, né, um mês muito importante, onde a gente tem tratado de um assunto de extrema importância para o reino do Senhor, a respeito da vida cristã produtiva, né, uma vida cristã que gere frutos para o reino do Senhor. E a pastora trouxe a ministração, o Léo, o pastor, profeta no domingo passado, e realmente uma riqueza de ministrações da palavra do Senhor. O Senhor tem falado muito conosco, né? A pastora, ela ministrou a respeito aí do nosso chamado a frutificar, né? O pastor, ele ministrou a respeito de produzir e crescer. O Léo a respeito de uma vida ativa ou passiva, como que nós temos que viver, né? Só podemos frutificar vivendo ativamente o Evangelho do Senhor, uma vida cristã ativa. E o profeta Márcio nos confirmou muitas coisas no domingo, né? Coisas que nós temos passado, lutas que temos passado, que ainda estamos lutando, mas para a glória de Deus Ele já anunciou a nossa vitória. Amém? No Evangelho de João, capítulo 15, a pastora já ministrou a respeito desse texto e eu quero compartilhar ele novamente. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Baixe suas cabeças, irmãos. Vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, digno de toda a honra, Pai, de toda a glória e de todo louvor. A Tua santa palavra, Senhor, ela foi lida e agora será ministrada da forma como o Senhor colocou no meu coração. Eu peço a Ti, Senhor Espírito Santo, que o Senhor haja com liberdade nesse lugar, nos nossos corações, fazendo tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite, para que nós possamos, Senhor, viver as bênçãos do Senhor. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A palavra aqui, ela fala a respeito de poda, e nas traduções bíblicas a gente vê que poda é uma palavra que ela é substituída por limpar, podar, limpar, né? E quando eu era criança, meu pai, quase todos conhecem, o Porfírio, ele trabalhou muito com jardinagem.
e eu via ele podando. Eu sempre via ele podando, mas quando eu era criança, para mim ele estava cortando a árvore. Era um corte, vários cortes. Ele cortava e o galho caía, cortava a planta e o ramo caía, e para mim era um corte. Para mim era a mesma coisa, o podar e o cortar. Só que hoje, nesse contexto, onde a gente vê uma palavra como essa, a gente consegue entender a diferença do corte e da poda. E hoje, hoje adulto, e já conhecendo, hoje você pesquisa a respeito, você vê que é totalmente diferente uma poda de uma simples cortar, né? Só que trazendo isso para o lado espiritual, quando a gente fala passar por um processo de poda e um processo onde eu sou cortado, às vezes parece que dói da mesma forma, né? Você sente o Senhor te podando e parece ali no seu coração que Ele está te arrancando, Ele está te tirando, mas é um processo que dói. A árvore ela sente. A árvore os agrônomos eles falam o quê? Eles falam que até a questão da lua é importante, porque a seiva que está na árvore, se eu não me engano é a minguante, que por conta da gravidade a seiva vai toda para baixo, então você começa a cortar ali os ramos ou os galhos e a árvore ela não sente tanto. Então até uma árvore sente. Imagina esse processo em nós. Então quando a gente olha para essa palavra, a gente vê que ela identifica bem aqui quem é quem, cada papel, né? O Senhor fala, olha, eu sou a videira, e não é qualquer videira, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e o meu pai é o agricultor. E quando a gente busca na palavra esses processos, e cada um com o seu papel, muitas das vezes a gente tem trocado os papéis e tentando fazer aquilo que é função de Deus na nossa vida, controlando a direção, fazendo tudo da nossa maneira, tudo da nossa forma. E aonde que vai tudo isso? Aonde que eu consigo chegar com tudo isso? Porque a poda e o corte, o arrancar, a diferença é o que? A técnica. Mas quem faz isso, que é o Deus Todo-Poderoso, que faz isso, Ele vai fazer de acordo com o quê? Com o resultado de cada ramo. O resultado de cada ramo, por conta do resultado e das condições que aquele ramo se encontra, aí ele toma a decisão se ele vai podar ou se ele vai arrancar. E daí a gente procura entender agora, mas por que passar por esse processo de poda? O Senhor, eu dividi em 3 pontos para a gente poder pensar, mas o Senhor ele já nos afirma aí. Eu vou pedir até a gentileza de vocês deixarem marcado aí o texto, que a gente vai trabalhar bastante em cima dele. O Senhor ele mostra que a principal razão de passar por esse processo de poda é para que a gente possa gerar mais frutos. A gente precisa gerar mais frutos. Hoje, não tem nenhum visitante aqui, a gente está em família. Você gera fruto. Mas o que Deus quer para mim e para você? Que a gente gere mais frutos. Mais frutos. Porque o ramo que não gera fruto, ele toma uma outra decisão. O Senhor toma outra decisão. Mas Ele quer para nós o quê? Mais frutos. Por isso que Ele nos poda. Então, nesse primeiro ponto, o Senhor ele nos afirma aí no versículo 2. Versículo 2: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto,
ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? Então, é possível estar na videira verdadeira e não dar fruto? O Senhor lhe fala, é possível. Misericórdia, né, irmãos, de nós, porque o Senhor me pegar numa situação onde eu não estou gerando, sendo que Ele tem depositado, amém? Ele tem depositado muita energia em nós e a gente não produzindo. Então é muito complicado e a gente precisa entender isso daí. Um ramo que não dá fruto, ele é um ramo doente. Por quê? Porque ele recebe energia. Lembra de quem é a energia? De Cristo. A videira verdadeira, ela me dá uma energia e eu não gero fruto. O problema está onde então? O problema está no ramo. E um ramo que não gera frutos, ele ainda atrapalha o outro ramo que está tentando gerar mais frutos. Olha a complicação que é. Quando eu não gero fruto, eu atrapalho aquele que está do meu lado que quer gerar mais fruto. Por isso é o cuidado, porque eu falava hoje com uma pessoa e a gente gosta de falar Deus me ama, e isso é uma verdade. Mas eu esqueço que Deus ama o outro. Deus me ama, Deus morreu, deu seu filho por mim, Deus fez tudo isso por mim, Deus tem misericórdia de mim, mesmo eu não servindo, mesmo eu não merecendo, Ele fez tudo por mim, mas eu esqueço que também é para o outro. E numa briga ou num choque entre eu e o meu irmão, o que você acha que vai acontecer? Não dá para nós estarmos no mesmo time e eu estar atrapalhando o meu irmão. Então o ramo que ele recebe energia e não frutifica, ele funciona como uma praga. Porque ele está ali na videira, ele tem folhas, às vezes ele é até bonito, mas não dá fruto. É um desvio de energia. Essa energia que vem do nosso Senhor Jesus não é uma energia esgotável. Ela é uma energia inesgotável. Não se trata de eu sugar a energia do Senhor Jesus e aquilo está acabando. Não, ela é inesgotável. Mas o que eu estou fazendo com a energia que Ele deposita em mim? E é isso que eu preciso buscar no Senhor. Às vezes nós precisamos clamar sim por um processo de poda. Às vezes nós precisamos pedir para que o Senhor venha nos limpar. Eu estou recebendo essa energia e o que eu tenho feito? Eu tenho gerado frutos? Porque às vezes eu olho o pastor tem gerado frutos. Mas e perante o Senhor? Às vezes alguém olha para o Pedro tem gerado frutos. Mas e perante o Senhor? Para nós aqui a gente olha, a gente vê, mas e o meu coração? Como é que está? Diante de Deus, quem falaria eu tenho gerado frutos diante de Deus? Tenho gerado? Eu tenho certeza que nós temos gerado frutos. Mas quanto que é mais ainda? Porque esse cuidado de Deus na nossa vida é para que eu venha gerar mais fruto ainda. Eu preciso passar por esse processo para que eu não venha a ser o quê? Uma praga. Porque se eu estiver gerando pouco fruto, eu tenho certeza que mais para frente, daqui a pouco eu não estou gerando nenhum. O processo de poda, ele é um processo extremamente importante na nossa vida. Porque quanto mais eu vou ali gerando menos fruto, quanto mais gerando menos é complicado, né? Mas eu estou gerando menos e menos, menos. Vai chegar uma hora que eu não vou gerar mais. E por que isso acontece? Eu tenho evitado o processo.
eu tenho sabotado o processo que eu tenho que passar. E esse é o primeiro ponto. Por que eu preciso passar por essa poda? Porque o Senhor quer que eu gere mais frutos. O que é mais frutos? Para Deus, eu acredito que seja muito mais do que eu tenho feito. Muito mais. Muito mais. Por isso eu preciso passar por esse processo. É um processo que a gente falou, não é gostoso, é dolorido. É um corte. O processo de poda, eu vou perder às vezes aquilo que me faz mal, aquilo que me afasta do Senhor. O processo de poda vai me arrancar aquilo que às vezes está me separando de Deus. Mas é um processo necessário. É necessário que eu e você venha passar por esse processo. O segundo ponto, eu preciso o quê? Crescer com direção. Vamos ver aí no versículo 8. Versículo 8 está escrito assim: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Meus irmãos, um ramo forte, ele suporta bastante fruto. Isso é lógico, né? Mas a gente precisa lembrar de quem que é a força? A força é de Cristo. Então um ramo forte, ele é forte por quê? Porque ele está cheio da força de Cristo. Não é um ramo forte. Não, a força não é dele. A força é da videira. A força é de Jesus. Então eu preciso estar forte. O que é estar forte? Estar cheio de Jesus. Preciso estar cheio de Jesus. Por quê? Porque o Senhor, Ele me faz crescer e crescer com direção. O Senhor me faz crescer e crescer com direção. Quando eu estava estudando a respeito, eu vi um vídeo lá no YouTube e falava a respeito de uma técnica que um rapaz ele usava num pomar de mexerica. Você sabe, né, irmão? A mexerica, o pé de mexerica não é um pé que fica enorme. E o fruto da mexerica, a mexerica em si é um fruto pesado. Então, como ela carrega muito, aqueles galhos que ficam ali mais para baixo, eles começam a arriar, que se deixar, eles quebram. Então, o que eles fazem? Eles sustentam aqueles galhos com cordas. E quando eu comecei a ver aquele vídeo, eu comecei a trazer para a gente, por quê? Se eu começo a gerar frutos e não estou sustentado, o que vai acontecer comigo? Quebrar, eu vou rachar, eu vou para o chão. Vamos trazer agora como se fosse para um pé de mexerica aí, ó. O que me sustenta hoje é a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus, o Senhor fala que ela nunca passará. Então, se eu me apegar em algo finito, a minha esperança ela vai ser finita. Se eu me apegar ao meu pai, quando ele morreu, eu morro junto. Se eu me apegar ao meu filho, se algo acontecer com ele, eu vou junto. Se eu me apegar ao meu trabalho, se algo acontecer com o meu trabalho, eu vou junto. Se eu me apegar com a namorada, aconteceu alguma coisa, terminei, eu vou junto. Por que eu preciso me sustentar em algo infinito? Para que a minha esperança seja infinita. Porque nós só vamos alcançar a glória se a minha esperança estiver em algo infinito. E o que é infinito, irmãos? Jesus Cristo, Ele é infinito. Eu preciso estar sustentado na palavra de Deus. Se eu não estiver sustentado na palavra de Deus, Pedro, como que eu não me sustento na palavra de Deus? O irmão olha para mim, olha o Pedro, olha o que ele fez. Parabéns, hein, Pedro? Obrigado. Eu não lembro mais. Não, irmão, glória a Deus. Não, eu já estou aqui, ó, obrigado. Não, foi difícil, mas consegui, meu. Devagarzinho eu vou descendo do meu sustento. Devagarzinho eu vou descendo do meu sustento.
E quando eu vou para debaixo dessa corda, quando eu já não estou mais sustentado na palavra do Senhor, eu, com tudo que o Senhor fez na minha vida, vai para o chão. Por que o nosso fruto ele pesa? Porque foi Deus que fez. E ele vai pesar mesmo. E eu só vou conseguir sustentar esse fruto sustentado na palavra. Por quê? A palavra de Deus, ela em todo o tempo ela aponta para o Senhor. Todo o tempo a palavra de Deus ela aponta para Deus. E se eu estiver sustentado na palavra, eu estou sustentado em Deus. E tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, para a glória de Deus, eu vou sustentar. Nós atendemos aí os irmãos lá do Ação Pão e Palavra. Quantos irmãos aí não estão desviados da igreja? Pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, irmãos em Cristo, desviados da igreja. São processos que muitas das vezes, meus irmãos, são de todas as ordens. Tudo quanto é coisa que acontece aí, no ambiente de igreja. E é sempre no ambiente de igreja. Porque você vai lá, o defeito está na igreja. O defeito era a minha igreja. Era a igreja. Era sempre a igreja. Aí você vai ver, puxa lá a vida da pessoa. A pessoa estava fazendo campanha, a pessoa estava subindo no monte, a pessoa estava fazendo visita, a pessoa estava cultuando, a pessoa estava dirigindo o culto sem sustento, sem estar sustentado. O que vai acontecer, irmãos? É uma tragédia anunciada. Eu conversava com o Léo, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a fazer na carne. A gente começa a fazer, a gente não lê, a gente não faz o devocional. A gente acha que vai ser uma mágica, que você vai abrir a Bíblia, você vai começar a escrever o sermão e vai vir, mas às vezes o devocional a gente não tem feito. Às vezes uma oração a gente não tem feito. Se eu sair desse sustento, tudo que o Senhor colocou na minha vida para glorificar a Ele, e eu vou tomando essa glória, e o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Eu vou tomando essa glória e eu vou saindo do sustento. Eu vou saindo do sustento e tudo aquilo que estava comigo vai para o chão. Mas por que, Pedro, tudo isso vai para o chão? Se você olhar aí, Lucas, capítulo 17. Permanece o dedo aí, tá, irmãos? Que a gente vai ainda acompanhar mais uma leitura aí. Lucas, capítulo 17, o verso 1 e o 2. A palavra ela diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Por que a gente precisa entender isso? Todas as pessoas que olham para mim, elas recebem o que eu dou. E se o que eu estou dando está doente, eles vão ser doentes. Por que quando eu vou para o chão e tudo aquilo que eu construí no ministério, às vezes vai para o chão? Porque o que eu passei está doente. Então nós precisamos entender que, de verdade, se essa palavra ela encaixa em todos nós que estamos aqui. Porque essa palavra não é para um descrente. Essa palavra não é para um crítico que está lá fora. Essa palavra é para mim e para você, que crê no Senhor Jesus, que quer fazer as coisas com excelência. Mas eu preciso ver o que eu estou passando. Será que eu estou vivendo
o evangelho saudável, o evangelho puro? Será que eu tenho vivido isso? Porque se eu não tenho vivido isso, é isso que eu estou passando. Então é importante, meus irmãos, a gente entender isso. Nós precisamos saber que eu preciso passar por esse processo de poda, por quê? Para que eu gere mais frutos. Mas eu preciso gerar esses frutos vão pesar, porque esses frutos é para a glória de Deus. E se eu não me sustentar na palavra, eu vou quebrar, eu vou cair daquele que me dá a energia necessária. Vai eu e os frutos que estão comigo, vai tudo para o chão. E tudo se perde. Quando a pastora ela ministrou, eu confesso a vocês que ela usou o mesmo texto, né? Eu falei assim: eita, pastora, agora eu vou ter que refazer tudo. E eu fiquei algumas semanas até esses 2 pontos. E eu não conseguia desenvolver. E eu buscando no Senhor, e o Senhor ele me levou de novo à introdução. Me levou ali, quando eu criança, e via meu pai podando. Aí eu liguei pro meu pai. Eu falei: pai, a poda, como que é a poda, pai? Porque eu sei que a poda é para dar fruto, né? Para crescer bonita a árvore. Mas para que a poda? E meu pai, ele achou que eu ia podar alguma coisa. Ele nem imaginava que era isso. Mas o Senhor usou a vida dele e falou o que para mim? A primeira coisa que ele falou para mim é o 3º ponto hoje. A poda, ela tem a época certa. Filho, não é assim. A poda ela tem a época certa. E ele começou a falar da lua, começou a falar, e eu desliguei, e o Senhor ele falou: qual é a época certa? Qual é a época certa? Quando eu preciso passar por isso? Qual é a época certa? E o Senhor ele explodiu um versículo, Hebreus 3, o verso 15. O Senhor explodiu esse versículo no meu coração. Porque, meus irmãos, às vezes eu confesso, a gente chega num estado onde essa semana foi difícil demais, muitas coisas difíceis. Você se frustra, você se sente chateado e você não consegue discernir muito bem as coisas. Então você começa a ficar um pouco frustrado. E eu começava a perguntar: e a época? E o Senhor ele falou, aí Hebreus 3, o verso 15. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Paulo ele cita esse salmo aos Hebreus, na carta aos Hebreus. E o Senhor ele ministrou no meu coração que existe sim uma época para eu passar por um processo de poda. E a época é chamada hoje. Hoje. Pedro, hoje, 24 de novembro de 2021, não. A gente sabe que isso daí vai ecoar, a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela vai alcançar quem o Senhor quiser. Então hoje é o que? Quando ouvir a voz do Senhor. Eu preciso estar sujeito a esse processo de poda. Eu preciso abrir o meu coração para esse processo de poda. Por quê? Porque na videira verdadeira a gente pode gerar frutos, e não só frutos, mas mais frutos ainda, depois desse processo. Porque se eu estiver sustentado na palavra, se eu estiver gerando mais frutos e sustentado na palavra, eu vou chegar onde o Senhor quer. Porque eu vou estar direcionando a glória
ao meu Senhor. E esses frutos que realmente são pesados, eu vou conseguir sustentar porque a força não é minha. Toda vez que nós transferimos a glória a Deus, Ele nos enche novamente, porque é para a glória dEle. Todo fruto que é gerado através das nossas vidas, a glória é para Ele. Cada vez que nós dedicamos toda a glória a Ele, Ele nos enche mais ainda, para que a gente dê mais fruto ainda. Então é isso que nós precisamos, de todas as formas, irmãos. Porque nós sabemos, nós trabalhamos, nós conversamos, nós falamos da palavra do Senhor, a gente ministra, a gente faz diversas coisas. E nós não podemos nos perder nesse sentido. Porque quando nós olhamos os ramos, a gente precisa entender que de nós saem também ramificações. E se for algo que o Senhor, Ele vai ver que é uma energia desnecessária, é um tempo desnecessário, Ele vai arrancar aquela ramificação. É um gasto de energia desnecessário, aquilo vai me roubar, Ele vai cortar. E tudo aquilo que for gerar fruto, Ele vai fortalecer. Porque esse é o plano do Senhor para as nossas vidas. Que a gente venha render em todo o tempo, e tudo que nós fizermos, render glória e graça ao nosso Deus. Amém? A palavra de Deus, meus irmãos, vai nos direcionar. O que nós fazemos na nossa vida aí fora, não aqui dentro, mas aí fora. Quando a gente sai daqui, quando chega, porque chega pessoas querendo conversar, chega pessoas querendo um conselho. Então tudo que nós fizermos, nós vamos fazer, e a palavra do Senhor vai nos dar condição. Mas nós precisamos estar prontos e com o coração aberto para passar por esse processo de poda necessário nas nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos agora. Quero dar alguns minutos para que você possa abrir aí o seu coração. Se o Senhor te mostrou alguma área da tua vida que você precisa expor, você precisa se sustentar, alguma área da sua vida que esteja muito pesado, que você não tem suportado, que se tiver uma área da sua vida que você não tem suportado, você tem usado a tua força, e isso está errado. Isso está errado. Como eu falei, essa semana ela não foi fácil para mim. Mas eu tenho muitas vezes usado a minha força, e isso está errado. Eu preciso entender que a força ela não nasce em mim, mas eu sou um canal para essa força agir. Eu preciso entender que se essa força ela for nascer em mim, ela vai ser finita e não vai chegar aonde é para chegar. Nós só vamos alcançar a glória de Deus, nós só vamos alcançar o nosso Senhor naquele dia, se nós realmente estivermos usando a força dEle. Essa função, essa poda que muitas das vezes nós sofremos, que parece que nós estamos sendo cortados, arrancados e jogados fora. Eu sei que dói, mas se você está escutando essa mensagem hoje, é que o Senhor tem um plano na vida sua, na sua vida, para te podar. Nós, meus irmãos, nascemos para dar certo, nós nascemos para a glória do Senhor. Nós precisamos usar a força do Senhor, parar de usar a nossa força, porque é uma força infinita, uma força que acaba, uma força que esgota. Se nós tivermos com a nossa força, nós não vamos conseguir. Mas se nós usarmos a força daquele que é grande, daquele que é poderoso, daquele que fez todas as coisas, se nós usarmos a força dele nas nossas vidas e colocar em tudo que nós fizermos,
e glorificar o nome dEle, eu tenho certeza que nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor em Cristo. O profeta Márcio ministrou esse domingo a palavra do Senhor e ele falou: você está a um passo de viver as bênçãos do Senhor. Esse passo, ele se chama arrependimento. Esse passo se chama coração aberto, porque o Senhor está ao nosso lado, esperando que eu e você se renda a Ele. Pai, eu te louvo, Deus. Eu te glorifico e eu te exalto. O Senhor sabe, Pai, que muitas das vezes eu tenho usado a minha força, Pai. Eu tenho lutado com a minha força. E quando eu uso a minha força, Pai, o Senhor sabe que eu tenho me frustrado. O Senhor sabe que às vezes falta esperança. Mas eu peço que agora, Senhor, nessa noite, assim como na minha vida e na vida dos meus irmãos, o Senhor nos direcione a passar por esse processo, Senhor, para que o Senhor venha nos limpar de tudo aquilo que não vem do Senhor. Que o Senhor venha nos limpar de tudo aquilo que não é do Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, nos sustentar na Tua palavra. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a cada vez frutificar mais do Seu reino. Que o Senhor venha cada vez mais, Senhor, glorificar o Teu nome através das nossas vidas. E que em todo o tempo, Pai, em tudo que nós fizermos, que nós possamos anunciar o poderoso nome do nosso Senhor Jesus, do qual através nós fazemos todas e qualquer coisa. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, te glorificamos e te aplaudimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.